que nós temos como igreja e desafios mais variados em termos da natureza dos conflitos que nós temos de enfrentar. Às vezes nós precisamos enfrentar, irmãos, o próprio inimigo aí, e Satanás claramente precisa ser combatido, e a igreja do Senhor, ela tem a plena consciência de que as obras de Satanás na cruz do Calvário foram destruídas, e nós, como igreja, precisamos promover a justiça, a retidão e destruirmos as obras de Satanás. Às vezes nós temos que enfrentar os inimigos que são instrumentos de Satanás em muitas circunstâncias na nossa vida. Mas outras vezes, e essa talvez seja a mais dolorosa de todas, nós temos que enfrentar inimigos dentro da própria igreja. E é interessante que o texto que nós vamos discorrer hoje, ele descreve literalmente uma outra etapa de fraqueza de Israel. Lembre-se que o Senhor disse no capítulo 7 que a razão pela qual Gideão iria apenas com 300 homens enfrentar os midianitas é para que não se imaginasse que a glória não era de Deus, e eles iriam se levantar contra o próprio Deus, dizendo: a nossa força fez isso. Então eu tenho literalmente no capítulo 6 do livro de Juízes, Gideão enfrentando Baal, e ele vai destruir o altar a Baal na casa da sua própria família. No capítulo 7, Gideão vai enfrentar agora os midianitas, e morrerão ali muitos pelo poder do Senhor, mesmo na fraqueza de Gideão. Agora no capítulo 8 em particular, irmãos, é o próprio Israel que é a causa de toda a problemática que vai ser tratada nessa sessão. Você vai perceber no início do capítulo 8, eu quero que você volte comigo no texto e acompanhe comigo a primeira parte do capítulo 8, irmãos. Perceba qual é o primeiro problema que surge. O primeiro problema é a tribo de Efraim. A tribo de Efraim. Perceba que no verso 8:1 diz assim: então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Por que não nos chamaste para a batalha? Irmãos, se vocês pararem para pensar um pouquinho, no finalzinho do capítulo 7 de Juízes, preste atenção, verso 24, veja o que diz o texto. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bará. Convocados por todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bará. E eles mataram os dois grandes homens, os dois grandes poderosos deles, Oreb e Zeeb, como está no verso 25. O que está acontecendo aqui, irmãos? Lembre-se, quem escolheu para a batalha foi Deus. Ele arregimentou lá, certamente ele não chamou dentre os efraimitas para a batalha, ele chamou outras tribos para a batalha, e dentre as outras tribos, o Senhor escolheu apenas 300 homens para a batalha. E ali eles revelaram o coração deles. Quem você pensa que você é? Como você vai para uma batalha sem nos consultar? Efraim, irmãos, é como a prima dona entre as tribos.
Efraim era aquele que queria, a tribo de Efraim queria ser reconhecida. Eles queriam um reconhecimento. Eles queriam que, por causa do número deles, eles fossem contados. Eles queriam ter hegemonia. E vocês vão perceber que o problema deles vai se agravar até o capítulo 12 de Juízes, quando lá nessa narrativa do capítulo 12, você vai ver Jefté peleja contra os efraimitas. Haverá uma peleja contra os próprios efraimitas. A motivação deles se voltará dessa maneira. O que é que causa fraqueza na igreja, irmãos? É o desejo de alguns de serem ou de receberem primazia no meio da igreja. Por que eu não? Porque não sou eu. E esse espírito, ao invés de produzir quebrantamento, humilhação, para que possa servir aos outros, não, produz rebeldia, produz desejo no coração de destruir, de provocar ira, e até mesmo o desejo de assumir um cargo ou uma função, assim como os efraimitas fizeram. Como você se atreve a não me chamar? Não foram assim os homens chamados por Deus, irmãos? Não foi assim. O próprio Gedeão disse: eu sou o menor da minha tribo, a minha tribo é a mais pobre. Quando o próprio Saul foi escolhido rei, e depois rejeitado pelo Senhor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, vai ser dito isso: quando tu eras pequeno, eu te fiz grande, quando tu eras o menor, eu te coloquei por príncipe de Israel. Não há nada mais que produza divisão no meio da igreja do que um espírito que diz: eu sou digno disso. Isso é injustiça comigo. Os efraimitas fizeram assim. Acontece que Gedeão desvia a contenda da seguinte maneira. Veja o verso 2 comigo, irmãos. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Veja o que Gideão vai fazer. Gideão vai se humilhar mais uma vez. O que foi que eu fiz mais do que vocês fizeram? Vocês mataram os dois grandes líderes dos midianitas. O que fiz eu? E veja a linguagem aqui, irmãos, só para você entender o tipo de linguagem que ele utiliza no verso 2. Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Que palavras são essas? Que é rabisco, irmãos? Ele está usando a palavra da colheita, uma expressão própria da colheita. O que é isso? Lembra que a lei dizia o seguinte: havia a grande colheita, e aquilo que ficasse no pé ou caísse no chão, você não poderia voltar recoletando. Você não poderia. Esse era o rabisco, isto é, vinha o mais pobre atrás e vinha colhendo aquilo que ficou. Era a maneira em Israel para socorrer aos pobres, para que os pobres fossem socorridos. Mas o que é exatamente que ele está dizendo aqui? Por acaso os rabiscos de Efraim não são mais poderosos do que a colheita
que nós fazemos? Vocês, quando passam rebuscando, não colhem mais do que nós que somos os primeiros a colher. Nós que fomos à frente, não nos comparamos a vocês que vieram depois. A nossa força não é nada perto da sua fraqueza. No primeiro momento, ele desvia o furor dos efraimitas, que vai se revelar ainda bem complexo na sequência do livro de Juízes, e nós vamos acompanhar isso na sequência da exposição. Acontece que, verso 3, ele diz: qual é a grande vitória deles? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizeste? Essa é a linguagem, como se fosse o rabisco, é como vocês fizeram por último, vocês fizeram mais do que nós fizemos, nós que fomos primeiros. Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Eles foram apaziguados. A palavra branda, ela desvia o furor. A palavra temperada, a palavra na hora, ela desvia o furor. E foi exatamente isso que Gideão fez. Quando começa a surgir dentro da própria estrutura inimizade. Mas vem a segunda parte, irmãos, versos 4 a 7. O segundo grande problema interno em Israel. Acompanhe comigo. Verso 4 diz assim: vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: porventura tem já sob o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. O que é que acontece aqui? Sucote e Penuel, como diz o texto, irmãos, eles tinham desejo por segurança. Veja, o primeiro grupo, o desejo de primazia; o segundo, o desejo de segurança, a ponto de jogar o seguinte jogo. Lembre-se, Gideão tinha 300 homens, e nessa altura da batalha, nenhum dos 300 havia morrido. Ele está marchando com eles ainda estão conquistando. Só que ele pede alimento, pão para os homens que estão com fome e cansados. Eles disseram: como nós vamos fazer isso? Qual era o medo dele? Diz os estudiosos. É que na realidade o medo era que, caso eles não vencessem os inimigos e ele desse pão a Gideão e ao seu exército, eles se voltariam contra eles para destruí-los. Então eles pensaram: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos armar uma ação para que de um lado ou de outro nós possamos sair bem. Você já tem a vitória nas mãos? Você já tem os grandes nomes nas mãos? Se não, como eu vou dar pão para vocês? Quando vocês trouxerem essa vitória, eu darei pão a vocês.
Que coisa interessante, irmãos. A resistência deles era mais passiva do que ativa. Era gerada mais por medo do que por soberba. Enquanto que Efraim foi gerado por soberba, eles aqui foi por medo. Pediu e eles não deram. E eles não deram, como nós falamos, com medo de uma represália dos inimigos por outro lado. Prudência, talvez alguém diria, eles foram prudentes. Por isso eles se mantiveram nessa posição. Ou será que isso era incredulidade? É difícil distinguir prudência de incredulidade algumas vezes, irmãos. É difícil quando a nossa segurança está em jogo. Será que eles não teriam visto a vitória que Deus havia dado a Gideão e ao exército? Será que eles não poderiam confiar que aquilo que Deus havia começado ele iria terminar? Eles foram protegidos pelas torres, como diz o verso 13 a 17 do capítulo 8. Você vai ver lá comigo. Veja só, irmãos. Subiu Gideão verso 13, voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela subida de Heres, deteve ao moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos do Sucote, 77 homens. Ali, eles, no verso 13 a 17, você vai encontrar algo bem irônico. As cidades ali que eles tinham evitado a ira dos midianitas. A maneira como eles estavam situados, eles não foram destruídos pelos midianitas, mas eles não puderam escapar da ira de Gideão, como vai dizer a sequência, quando ele vai matá-los no retorno. Por quê? Verso 14, verso 15, então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: porventura tens tu já sob o seu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. A incredulidade dele recebeu um pago muito alto. Eles haviam ficado do lado dos inimigos de Israel. Por isso foram tratados como inimigos de Israel. Porque assim os inimigos de Israel são tratados. E os que ficam do lado dos inimigos sofrerão os danos como inimigos. É trágico, irmãos, quando o julgamento inclui o próprio povo do Senhor e começa na própria casa do Senhor. O que pode causar tanto dano a uma unidade de uma igreja? Soberba e desejo de segurança pecaminoso. Gideão não teve o suporte do próprio povo de Deus, porque estavam preocupados com seu próprio status, Efraim, ou mesmo com sua própria segurança, Sucote e Penuel. Com a vitória dada pelo Senhor,
A soberba e o temor de Sucote e Penuel são descritas como estúpidas e erradas. Uma paixão, irmãos, por reconhecimento, uma paixão por segurança, é capaz de destruir a coesão necessária para o povo de Deus. Quando alguém se levanta e diz: por que eu não? Ou, por minha segurança, eu me coloco contra o próprio povo de Deus. Aqui algumas instruções para nós no primeiro momento, irmãos. Você precisa estar consciente, tanto como líder, como crente de uma igreja, membro de uma igreja. Algumas vezes o povo de Deus, eles vão produzir na alma da igreja grande muita frustração. E muitas vezes seremos desapontados com isso. Se você não sabe disso, você vai ter dificuldade de sobreviver na igreja. Muito cuidado, irmãos. E preste atenção você também. Preste atenção você também, irmão. Para que tua própria paixão por status, ou a tua busca por segurança, venha destruir a unidade e sugar a energia da igreja. A igreja vai desfalecendo, vai morrendo, porque cada um deseja primazia e cada um quer ser ou quer obter segurança, mesmo se colocando do lado dos inimigos. Nós passamos por muitas frustrações, mas cuidado com teu coração. Jesus Cristo narra-se no Evangelho de Marcos, que uma mãe chega para Cristo e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, coloca um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus então passa a dialogar sobre esse tema, e no final do diálogo ele diz: o meu reino não é como o reino do mundo. No reino do mundo há alguém assentado e os outros estão subordinados a ele. No meu reino, quem quiser ser grande, seja o menor. Quem quiser ser o maior, seja servo do outro. Você quer mostrar sua importância? Sirva os seus irmãos. Não queira ser servido, ou ser reconhecido, ou receber glória, mas sirva os seus irmãos. É aí que serão reconhecidos. E Jesus disse: como eu, que não vim ser servido, mas vim servir e dar a minha vida por resgate de muitos. O que vai acontecer na sequência, irmãos, é desastroso, confuso, eu diria. Quando eles olham para a autoridade de Gideão e o que ele fez ali, então começa a surgir o seguinte detalhe, quando esses reis aqui, especialmente esse juiz, ele se revela como alguém que vai falhar na sequência. Parece que a liderança dele desapontou. Vamos tentar entender um pouco dessa história, para que fique claro para nós, irmãos. No verso 22 até o 32 da sequência: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho,
e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Você sabe que agora haverá uma mudança drástica no livro de Juízes, a partir desse texto em diante. A palavra descanso, por exemplo, não vai aparecer mais aqui. Essa sessão é a última vez que ela aparece. E parece que começa a apontar aqui algo importante, que é a figura do rei. E lembre-se, o rei aqui, apesar da nossa tradução não colocar reina, ele diz domina sobre nós, ele pensa em algo que passa de pai para filho. Veja só, domina sobre nós tanto tu como teu filho e o filho de teu filho. Então eles pensam aqui numa dinastia. E é interessante notar um detalhe, é que o verbo usado para dominar, existem dois verbos basicamente para governo no Antigo Testamento. Primeiro é o verbo malar, que vem a palavra meler, que é rei, malar, governar, e o outro é machal, que também é governar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando os irmãos de José ouviram que ele teve um sonho e que todos se curvariam diante dele, perguntaram o seguinte a ele: é certo que reinarás sobre nós? É verdade que tu nos dominarás? Eles usam ali exatamente os dois verbos em Gênesis 37, verso 1 a 4. Exatamente os dois verbos, porque são sinônimos em hebraico. E aqui eles estão propondo: governa sobre nós. E isso é claro pelo caráter permanente, tu, teu filho e filho dos teus filhos. Quero que você reine sobre nós, como está posto no texto. Preste bem atenção, irmãos. A salvação pertence ao Senhor. No capítulo 7 de Juízes, verso 2, diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Veja, eles poderiam se gloriar contra mim. Nenhuma glória é a favor de Deus. Se não for glória para Deus, toda a glória é contra Deus, porque toda a glória pertence a Ele. Pertence a Ele. Mas como é que Gideão responde isso, irmãos? A resposta é que é intrigante. O verso 23 diz assim: porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Que resposta bonita. O que Gideão quer dizer com isso, irmãos? É uma negativa clara? Não. Significa que o conceito de monarquia foi rejeitado? Não. Significa que ali não era o momento. Ou será que a resposta de Gideão foi apenas uma negativa aparente e não final? Ou será que ele aceitou de modo velado? Porque, irmãos, o texto não dá margem para pensar que houve algo velado no verso 23, mas na sequência, sim. O que ele passa a fazer é como alguém que quer dominar. É como ele quer dominar. Ele diz: o Senhor governará sobre vocês. Mas ele passa a produzir algumas coisas bem intrigantes. Veja o verso 24 a 27 comigo e veja o que Gideão passa a fazer, mesmo depois da negativa. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700
ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal, e a pôs na sua cidade, Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela, e a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Que coisa interessante. Eles passaram a se prostituir ali. Agora, preste atenção no verso 30, no detalhe do verso 30. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Ele agia como um monarca. Que coisa interessante. Não. E ele cria que ele, o Senhor, ia governar. E ele, por ter sido escolhido juiz, entende que ele poderia governar. Mas vamos chegar lá, irmãos. Vamos chegar ao ponto, creio eu. Veja o verso 31 agora. A sua concubina que estava em Siquém lhe deu também à luz um filho, e a ele pôs por nome Abimeleque. Lembra que eu falei que uma das palavras hebraicas para governo é Malar e a outra Machal? Malar produz a palavra Meler. Meler é a palavra rei. A palavra Abimeleque é o quê? Avmeler em hebraico. Ele é, o meu pai é rei. Ele põe o nome do filho dele dizendo, o meu pai é rei. Filho com uma concubina. O meu pai, de fato, é o rei. Então, a propaganda com o nome Abimeleque, irmãos, é que o reino permaneceria pela família de Gideão. Se você vai lá para o capítulo 9, e nós não vamos expor agora, mas se você ler do verso 1 ao 5, você vai ver, Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. É o que vai acontecer na sequência da narrativa. Veja só, aqui eu tenho uma aceitação qualificada, não uma aceitação velada. De fato, ele aceita, pelo que você vai vendo na sequência, ele aceitou. Ele rejeitou o reinado, mas ele foi após ele de alguma maneira. De alguma maneira podemos dizer, ele talvez com os lábios disse não, mas ele com as suas ações disse sim. E o que ele fez levou e deu oportunidade à apostasia. Nós sabemos, irmãos, como é difícil praticar aquilo que nós conhecemos. Se não soubermos aplicar o que nós sabemos, nós podemos negar aquilo que cremos. Conhecer teologia e aplicar teologia devem ser a mesma coisa, mas nem sempre caminham de mãos dadas. Arão disse a Moisés, depois que desceu Moisés do monte e viu o bezerro de ouro, perguntou a Arão, Moisés perguntou a Arão o seguinte: o que fizeste com esse povo? Arão respondeu: tu sabes que o coração do homem é inclinado para o mal. Que teologia linda! Essa é a teologia bíblica. Sim, o homem é inclinado para o mal. Mas por que ele é inclinado para o mal? Ele não soube aplicar a teologia. O que foi que ele fez? Ele fez a vontade do coração dos homens,
Os homens quiseram adorar outro Deus e ele fez outro Deus para eles adorarem. Ora, é porque eles têm um coração corrupto que você não vai fazer a vontade do povo, você vai fazer o que Deus manda, o que está registrado na sua palavra, não o que o povo quer. É o que acontece aqui. Ele tinha uma bela teologia, mas na hora de aplicar, irmãos, veja o que ele disse no verso 23: o Senhor reinará sobre vocês. Mas no verso 27, o que ele fez levou Israel à prostituição. É por isso que o sábio Salomão, mesmo cometendo graves pecados na sequência, pediu a Deus uma única coisa: dá-me sabedoria para governar o teu povo, porque a sabedoria é mais do que o conhecimento, é saber usá-la em circunstâncias apropriadas. Você vê um menino de um homem, um menino de um adulto, é isso. O menino, ele não consegue pensar duas coisas, três coisas, isto é, ele não consegue fazer metáforas das coisas, ele pensa de modo direto e literal. E quando você vê um menino discutindo regras, e você vê um adulto discutindo regras, você vê a diferença. Um conhece as divergências, um conhece as muitas nuances, o outro apenas a letra. Ele foi usado por Deus de muitas maneiras. Dos seus lábios saíram humildade, mas a sua prática revelou soberba. Irmãos, podemos ver o poder do Espírito na vida de muita gente, mas faltando a sabedoria do Espírito nas mesmas pessoas. A sombra da inconsistência e do desapontamento frequentemente recai sobre o servo de Deus. Gedeão, irmãos, não era uma exceção e não foi o único caso. Isso é uma maneira para que eu possa justificar os erros dos líderes do povo de Deus. Mas aqui precisamos temperar as nossas expectativas. Gedeão falha, Gedeão erra, e fala do rei, para que a igreja, irmãos, aguce o seu olhar para o único juiz, o único rei, o único príncipe, o único guerreiro que nunca pecou. É quando a igreja diz: eu tenho um Senhor que é mais poderoso do que Gedeão, que com as palavras que saem da sua boca, ele destruirá o inimigo no fim. Aquele que é separado dos pecadores, aquele que nunca cometeu pecado, o que cumpriu toda a lei, o rei que está sentado no trono e não há uma acusação contra ele, santo, perfeito e justo. O último ponto que eu quero destacar nessa exposição, ele vai construir, fazer com que ele recebe, irmãos, verso 27, uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade. Havia ali naquela obra que ele estava construindo, preste bem atenção nisso, irmãos. Ele manda pedir aquilo que o povo possuía, que veio do despojo. E nos dá a impressão, lendo o texto, com aquela história de Arão,
em que ele pede as argolas, as arrecadas, e fez um bezerro de ouro. Lendo o texto nos causa essa impressão. Daí a prostituição, porque foi o que aconteceu ali. Quando Moisés desce do monte, ele diz, o povo estava desenfreado no campo. Como eu já disse na exposição desse texto de Êxodo, ali significava eles estavam praticando orgias como animais no meio do campo. São assim os idólatras. Não é diferente a idolatria, os levou à imoralidade, prostituição no meio do povo de Deus. Deixa eu lhe dizer, caminhando para o fim, irmãos, caminhando para o fim, como o nosso desejo, por mais santo que seja como Gideão, de receber de Deus uma manifestação externa. Senhor, se a lã e a terra, uma tiver seca, outra molhada, e depois uma molhada e outra seca, eu sei que o Senhor vai fazer a obra. E esses sinais externos, o desejo sempre de receber uma outra informação. A palavra de Deus não era suficiente, e Deus dizia a ele, eu vou fazer o que você pediu. E Deus não o repreendia, e Deus estava tratando com o coração dele, e Deus então o encorajava, irmãos, o encorajava. Mas preste atenção nisso, esse mesmo desejo permaneceu. O que era essa estola sacerdotal? Era usada literalmente para que pudesse ser não apenas adorada, como adorada, onde se falaria a vontade de Deus, por meio dela se falaria a vontade de Deus. É lá que eles receberiam liderança, condução. Sem desmarcar o seu texto de Juízes, volte comigo para o livro de Números, por favor, e veja como uma estola era usada. Números capítulo 27, versículo 21. Números capítulo 27, verso 21. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. O que significa isso? Irmãos, é que dentro dessa estola, segundo a ordem dada por Moisés, estavam Urim e Tumim, que era exatamente onde eles eram guiados e conduzidos, segundo aquilo que era revelado, eles iriam ou não iriam, fariam ou não fariam, isso segundo aquilo que fosse dado a eles. Gideão se tornaria um canal direto de Deus para o povo, em adição ao sacerdote, que o Senhor já havia provido, e está lá na lei de Deus. Parece que o centro do problema é que Gideão queria mais do que Deus havia declarado. Ele sempre quis mais do que estava escrito. Ele sempre quis mais do que estava revelado. Sempre. Vocês já pararam para pensar que muitas igrejas
você tem o culto da dedicação. Só ouviu falar nisso? Então você chama as pessoas aqui na frente, os crentes, você tenta falar para a conversão dos pecadores, aí ninguém se converte, aí você chama os crentes à frente, para que eles sejam dedicados, ou façam uma rededicação, se eu posso usar essa palavra. Então, o pai, o trabalhador, eles vão, diante de Deus, eles vão dizer: eu quero servir ao Senhor. Parece bonito isso, irmãos, mas esse é o espírito de Gideão. O Senhor nos deu a Santa Ceia, ordenou a Santa Ceia. Esse é o lugar onde nós somos rededicados ao Senhor. É o lugar onde o Senhor diz: vocês são meus, eu sou seu. Onde eu direi: eu vou fazer a tua vontade, Senhor, eu andarei segundo a tua palavra, eu não viverei para mim mesmo. Mas as pessoas não querem apenas isso. Elas não querem apenas a ceia, eles querem um culto de dedicação, eles querem vir à frente, eles querem acrescentar, eles querem ir além. E de repente, com toda boa vontade, introduzem iniquidade no meio da igreja. O que gerou tudo isso, irmãos? Uma perda irreparável. Verso 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. A paz durou apenas enquanto Gideão viveu. 40 anos. A terra ficou sem guerra. Nenhuma incursão dos inimigos, nenhuma invasão. Nada foi tirado. Mas você sabe, depois do verso 28, a terra nunca mais vai se recobrar, se restaurar, ou vai ser restaurada ao seu descanso. Israel perdeu. Israel deixou. Israel abandonou. Muitos pensam que Juízes tem apenas um ciclo: rebelião, arrependimento, restauração e descanso. Mas vocês vão ver que a palavra descanso não mais aparecerá em Juízes daqui em diante. Daqui em diante. Quanta história. Soberba, desejo por segurança e desejo por contínua revelação. Há uma promessa, irmãos, que o Senhor nos guardará até o fim. É a única segurança que nós temos. Mas no livro de Juízes, a história vai ficando pior. Espere até o meu pai é rei tornar-se rei. Espere até Abimeleque reinar, e vocês vão ver a coisa indo de mal a pior. O que devemos fazer hoje, irmãos, como igreja do Senhor? Faça morrer a sua arrogância, a sua soberba, o desejo de ser reconhecido. E lembre-se que no último dia, Jesus dirá:
essas palavras: nunca vos conheci, vós os que praticais a iniquidade. Não almejes o reconhecimento dos homens, se Cristo não te conhecer. Segundo, onde está a tua segurança? Confie no Senhor. Nunca se coloque do lado dos inimigos do povo de Deus. Nunca se associe aos inimigos do povo de Deus. Porque se assim fizerem, serão tratados como os inimigos de Deus. E por último, nós temos toda a palavra de Deus nas nossas mãos, irmãos. Amemos as Escrituras, nos debrucemos nela, tenhamos prazer nela. É por isso que o culto ao Senhor, ele começa com a voz do Senhor nos chamando para adorá-lo. Nós oramos ao Senhor, nós cantamos a palavra do Senhor, nós pregamos a palavra do Senhor, nós oramos conforme as promessas do Senhor. Nada mais é necessário, e isso é suficiente para encher a nossa alma de alegria e de esperança até o fim. Ele nos guardará, se estivermos nele. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor, irmãos. Senhor bendito, nós te exaltamos nessa manhã pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz. Ó Deus, ser exaltado no nosso meio. Quebranta o nosso coração, ó Deus. Dá-nos da tua graça. Mostra-nos que a nossa segurança está em ti e que o Senhor nos deu a tua palavra para vivermos segundo os teus ensinamentos, hoje e para sempre. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos. Abençoa-nos com todas essas verdades, em nome de Jesus. Amém.